Apesar do avanço, o PIB exige uma análise mais cuidadosa. Para economistas, a composição do crescimento do país continua preocupando por conta dos vetores que a impulsionam. Vamos entender aqui direitinho. O crescimento do PIB interno bruto, Produto Interno Bruto Brasileiro, no segundo trimestre de 2023 superou as expectativas de muitos analistas, mas a composição do crescimento gera uma postura mais cautelosa por parte dos economistas. Contudo, os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam uma análise mais cautelosa por conta da desaceleração dos principais componentes do indicador no acumulado do ano, a soma dos últimos 4 trimestres contra os 4 trimestres anteriores. Vale ressaltar serviços que sai de 3,9 para 3,3 e indústria de 2,4 para 2,2 nessa janela de análise. Pela demanda, a formação bruta de capital decresce quase 1 ponto, de 2,7 para 1,7 nesse último dado, indicando a retomada dos investimentos na economia real ainda tímido do que esperado, diz Roberto Ivo, economista e professor da Escola Politécnica da UFRJ. Tal percepção é compartilhada por Matheus Pisani, economista da CM Capital. Ao contrário dos 3 primeiros meses do ano, quando a agropecuária e as importações tiveram papel de destaque, vimos alguma reação dos motores domésticos de crescimento no segundo trimestre, muito embora ela tenha sido causada por motivos não necessariamente um crescimento orgânico da nossa economia. Zani, os dados destacaram a independência da indústria do desempenho do setor extrativo, influenciado pelo setor externo, o que gera um prognóstico pouco animador para os próximos meses diante da perspectiva de desaceleração global. Neste caso, a menos que haja uma guinada muito forte nos resultados econômicos da China, acreditamos ser pouco provável que o bom desempenho da indústria se mantenha até o fim de 2023, diz o economista. No caso do segmento de transformação, Pisani diz que a queda da Selic não deve ser fator decisivo para a construção de uma trajetória de melhora sustentada, uma vez que os efeitos da política monetária são extremamente defasados no Brasil e a taxa de juros seguirá como um fator extremamente restritivo para o investimento privado. Consumo das famílias. O economista Matheus Pisani destaca ainda o consumo das famílias, apesar do seu desempenho expressivo no período. O primeiro ponto destacado é o papel dos estímulos governamentais, que não devem se manter um período prolongado de tempo, a não ser que os objetivos em termos de resultado primário sejam deixados de lado. Além disso, o mau desempenho do setor de serviços, que possui elevada capacidade de incorporação de mão de obra, ratifica a possível piora do mercado de trabalho que deve ocorrer no segundo semestre desse ano, o que pode ter um impacto sobre o consumo das famílias, ressalta ele. A queda da inflação é um vetor positivo citado, mas não deve ter a força necessária para impulsionar os dados do grupo, visto que esse é um processo que afeta majoritariamente famílias com nível de renda mais baixo. Segundo Roberto Ivo, a formação bruta de capital decresce quase 1 ponto, de 2,7 para 1,7, nesse último dado indicando uma retomada de investimentos na economia real ainda mais tímido do que o esperado. Nota-se que nessa mesma base de comparação, uma desaceleração do consumo de famílias de 4,5 para 3,9, dado o endividamento ainda da população e as taxas de juros ainda em níveis elevados. Por isso que o Lula bate tanto nessa questão dos juros. Para o economista, a variável que ainda sustentará a demanda agregada será a balança comercial, exportações menos importações, por conta da taxa de câmbio e a elevação dos preços das commodities, que ainda estão favoráveis para exportadores que recebem as maiores rendas, meus queridos e minhas queridas. Muito importante o GGN, que é um veículo com credibilidade, divulgar essa questão